Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Provérbios, 32º encontro, Provérbios capítulo 13, versículo 14 a 25. Ouçamos nossa leitura. O conselho do sábio é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Bom senso alcança favor, mas o caminho dos traidores conduz para a ruína. O homem esperto age com conhecimento de causa, mas o insensato manifesta sua estupidez. O mau mensageiro provoca desgraça, mas o mensageiro fiel traz a cura. Miséria e vergonha para quem rejeita a correção. Honra para quem observa a repreensão. Desejo satisfeito é doçura para a alma, mas os insensatos detestam afastar-se do mal. Quem caminha com os sábios se torna sábio. Quem se junta aos insensatos torna-se mau. A desgraça persegue os pecadores, a paz e o bem perseguem os justos. A herança do bom permanece na sua família, mas a riqueza do pecador está reservada para o justo. A lavoura do pobre dá rico sustento, mas pode se perder por falta de justiça. Quem poupa a vara odeia o seu filho, mas aquele que ama lhe aplica a correção. O justo come e se sacia, mas o ventre dos injustos passa necessidade. Então nós vamos agora fazer a nossa reflexão. Versículo 14. Conselho do sábio é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Este provérbio expressa um ensino sapiencial na esfera decisiva da vida e da morte. No livro do Deuteronômio, o homem está diante da lei, que é fonte de vida, mas também pode ser laços ou armadilhas, que são armas da morte, para quem não a vive. Não vive a lei. O conselho do sábio, pois, um privilégio do sábio, do homem justo e daquele que teme a Deus. O temor a Deus é aqueles que observam os mandamentos. Deve-se ter docilidade aos mandamentos e ensinos, e assim ser capaz de evitar as ciladas da morte, isto é, perder-se expressando o fracasso humano. Versículo 15. Bom senso alcança favor, mas o caminho dos traidores conduz para a ruína. O favor que se encontra da parte de alguém é fruto sólido do bom senso, que faz o homem se tornar prudente, enquanto os traidores não gozam de tal favor, isto é, de tal vantagem. A tradição hebraica diz: boa inteligência dará graça, mas o caminho da infidelidade é áspero. A boa inteligência é um dom divino, conseguido por inspiração, que conduz o ser humano ao mistério que está para além da própria inteligência humana. O favor que se encontra é o favor divino, uma graça especial de Deus, que ajuda o ser humano a evitar as armadilhas da morte ou derrota. Aqueles que traem a Deus não recebem seus favores e tomam o caminho da ruína, o caminho estéril. Versículo 16.
O homem esperto age com conhecimento de causa, mas o insensato manifesta sua estupidez. O insensato ostenta sua própria ignorância. Assim, a pessoa esperta, astuta, tem a capacidade de encobrir o conhecimento e não revelar o que sabe. Não age pelo ímpeto, sem pensar. Ele age somente quando tem fundamento do conhecimento, certeza do que sabe. E quando se tem dúvida, não age tempestivamente, ele aguarda o esclarecimento. Então, um ostenta a ignorância, o outro ostenta o conhecimento e a sabedoria. A precipitação do insensato revela sua própria estupidez. Versículo 17. O mau mensageiro provoca desgraça, mas o mensageiro fiel traz a cura. A palavra que se leva pode curar ou ferir. Existem palavras que curam, existem palavras que ferem. O mau mensageiro, no sentido ético, é aquele que não é fiel. Mas podemos interpretar: o ser humano tem uma missão dada por Deus na vida. Essa missão lhe foi dada e ele deve levar, de volta depois a resposta para Deus. O mau mensageiro trai a confiança de Deus, não é capaz de dar nenhuma boa resposta a Deus. Ele terá, por isso, um fim mau, a desgraça. A vida vivida é uma mensagem dada a Deus. Quem encontrou em ser fiel ao doador da vida, encontrou a sabedoria. O mesmo não se dá ao mensageiro mau, que só traz destruição e morte. Versículo 18. Miséria e vergonha para quem rejeita a correção, honra para quem observa a repreensão. Rejeitar a correção, a disciplina, a instrução, a repreensão, seja ela do sábio, seja ela do pai. Então, rejeitar a correção implica fracasso. Aceitar a correção traz a honra, felicidade, o êxito. A escolha cabe ao ser humano, que colhe aquilo que semeia. Toda escolha e ação tem consequências. Versículo 19. Desejo satisfeito é doçura para a alma, mas os insensatos detestam afastar-se do mal. Os insensatos, ao não querer se afastar do mal, revelam o aspecto ético da sua ignorância. Os desejos dos piedosos alegram a alma, enquanto que as obras dos insensatos ficam longe do conhecimento. O desejo satisfeito, realizado, implica saborear a doçura da sabedoria, alcançada na vida, na alma. Os insensatos jamais verão satisfeitos seus desejos, devido à própria teimosia em viver aprisionado ao mal moral. Ele rejeita qualquer disciplina. Versículo 20. Quem caminha com os sábios se torna sábio. Quem se junta com os insensatos torna-se mau. Isto é, diga com quem andas, que te direi quem tu és. Deixar-se ser conduzido pelo sábio encontra sabedoria ensinada, e assim ele se torna sábio. Aqueles que se juntam aos insensatos, os nécios, se tornam maus, isto é, um qualificativo daquilo que eles se tornam, pessoas más. Uma pessoa aprende com seus companheiros.
Sejam eles sábios, se aprende com os sábios. Sejam eles insensatos, eles aprendem o mal com os insensatos. Versículo 21. A desgraça persegue os pecadores, a paz e o bem perseguem os justos. O mal não chega a alguém por intervenção do céu, mas chega pela própria natureza do pecado. Pecado, erro, gera punição pelo mal feito. E é consequência natural. Mas para o justo, eles possuem recompensas em razão da intervenção divina, a fim de que eles alcancem a paz e o bem. O pecador tem na desventura a companheira de viagem. E por isso, essa desventura o persegue no caminho, enquanto o bem acompanha os justos. Versículo 22. A herança do bom permanece na sua família, mas a riqueza do pecador está reservada para o justo. Ao que tem lhe será dado mais, ao que não tem, até o que ele pensa ter lhe será tirado. O pensamento gira em torno da prosperidade do justo e do fracasso do pecador. Tem um princípio da retribuição. A riqueza no Antigo Testamento é sinal de bênção. A riqueza conquistada com atitudes éticas. Uma riqueza conquistada através da injustiça, do roubo, não é bênção. E por não ter a bênção divina, é uma riqueza amaldiçoada. Às vezes vemos pessoas justas sofrendo, enquanto pessoas pecadoras levam vida boa. Deus, em sua providência, dará recompensa a seus filhos, a futuras gerações, pela felicidade do justo, em obediência a Deus e seus mandamentos. O pecador tem sucesso temporal, visto que sua fortuna é destinada para os justos. A quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância. Mas o que não tem, o pecador, será tirado até o pouco que tem. Tirem dele o talento do pecador e deem ao que tem, diz Mateus, capítulo 13, versículo 12, capítulo 25, versículo 29. Versículo 23. A lavoura do pobre dá rico sustento, mas pode se perder por falta de justiça. A sabedoria quer expressar: é melhor contentar-se com pouco, aproveitando bem, do que ser desmedido em razão da falta de justiça, da aplicação dos mandamentos, porque ele assim acaba, por falta de justiça, se perdendo. Vemos o contraste: o pobre justo que prospera a partir daquilo que tem, fruto do seu trabalho, e do injusto, identificado ao rico que se perde e perece. Mas aqui é o rico que constrói sua riqueza na injustiça. Versículo 24. Quem poupa a vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama, lhe aplica a correção. O pai, o mestre, não deve colocar pano quente no erro do filho do aluno. Isso vai viciá-lo e não será um ato de bênçãos. Cabe ao pai e o mestre corrigi-lo. Quem na prática poupa a correção, no fundo odeia o filho, o discípulo, pois permite que ele caia no erro. E ele deverá pagar pelo erro, como o pai e o mestre vai pagar pela sua omissão. A correção e a educação é o meio de mostrar o amor à pessoa, filho, discípulo.
Hoje se deve corrigir sem o castigo físico. Aquele que ama, corrige e se preocupa com o futuro do filho. Indulgência não é amor. Se Deus é duro com seus fiéis, é porque ama, porque pensa no resultado final, apesar da dor momentânea. Versículo 25. O justo come e se sacia, mas o ventre dos injustos passa necessidade. Aqui traz novamente a ideia de retribuição. As pessoas justas comem somente o suficiente para suas necessidades, enquanto os injustos querem sempre mais. Nunca estão satisfeitos com aquilo que necessitam. Nesta avareza, eles passam necessidade. Então essa é a nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.